A gente vai convidar agora o Guilherme Mantovani, da FMC, para fazer a apresentação. O Guilherme vai nos dar aí dicas sobre inovação e tecnologia FMC, produtividade e sustentabilidade. Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Guilherme. Em nome da FMC, agradeço pelo convite. Para mim, uma satisfação muito grande, né? Em pouco tempo, eu estava trabalhando no setor de usinas em cana e, para mim, é uma satisfação muito grande estar participando pela primeira vez aqui do ciclo de palestras junto à Coplacana. Bom, dentro desses 30 minutos aqui, eu quero passar a mensagem da FMC em termos de tecnologia e inovação. E, para iniciar, aqui apresento as nossas instalações aqui no Brasil, de pesquisa, desenvolvimento e inovação em Paulínia. Deixo aberto até o convite, né, para quem tiver interesse de estar visitando, de estar conhecendo lá, é muito interessante. Tecnologia de ponta, né, trabalhos de ponta que é realizado dentro da estação e está aqui do lado. Tá? Então, fica aberto o convite aí a todos que queiram estar nos visitando lá, vai ser uma honra recebê-los. Bom, e para falar de inovação, né, de tecnologia, eu vou abrir a palavra aqui com o quartzo, né? É o primeiro bionematicida com registro para cana-de-açúcar, com registro para os alvos, né, para os nematóides. É um nematicida de classe microbiológico. Ele tem duas espécies, né, de bacilos, os subtilis e o licheniformes, uma alta concentração, uma excelente formulação em WP, o que converge uma boa estabilidade também daquele ativo biológico que está dentro da composição. E tem um modo de ação múltiplo, né? Eu vou explicar um pouco mais à frente sobre esse modo de ação múltiplo, de ação direta e indireta sobre populações de nematóides. E quais os principais benefícios do uso do quartzo, né? Seja ele no plantio ou na soqueira? Controle de fitossanidades. Controle de fitossanidades, pessoal, não apenas de nematóides, mas sim também dos efeitos que os ataques de nematóides causam nas plantas, né? Uma vez uma planta com um ataque severo de nematóide, vai ter destruição de raízes, vai também abrir portas de entrada, né? Vai ter portas de entrada ali para que alguma outra doença entre na planta e causa maiores danos. Tá? Então, o controle de fitossanidades é amplo, porque ele protege as raízes e com essa proteção, com esse controle, com essa redução também da população de nematóides, ele, tendo menos injúrias, ele causa esse efeito de controle de fitossanidades. Melhora a qualidade de solo, né? Ou seja, da atividade biológica. Há bastante tempo a gente vem estudando isso, e é notório o quanto que a atividade biológica ela tem ligação direta com o manejo em si, né, com os resultados de campo que o produto pode dar. Ele é promotor de crescimento e indutor de resistência. Ali, mais à frente, eu vou mostrar um pouco desses resultados também, que ele tem esses benefícios. Eficiência de aproveitamento de fertilizante. Uma vez que você tem uma planta mais saudável, com maior quantidade de raízes, consequentemente, você tem uma maior eficiência e aproveitamento desses fertilizantes. E, como final, a longevidade do canavial e maior rentabilidade. E por quê? Né? Por que o quartzo se diferencia de todos os outros nematicidas microbiológicos? Formulação. Ele é 100% endósporo. E o que seria o endósporo, tá, pessoal? O endósporo ele é uma estrutura de resistência da bactéria. Então, 100% do produto que chega no campo, ele está na forma de endósporo. É uma estrutura de proteção, de resistência dessa bactéria. Então, ao aplicar no campo, seja ela em condições adversas de mistura de tanque, seja hoje, né, tem sido bastante utilizado
junto à vinhaça, né? Ou seja, com um produto ali orgânico com alta temperatura, esse produto, em sua estrutura de resistência em 100% endósporo, ele tem capacidade de entregar máxima eficiência, máximo resultado. Aqui no quadro, no gráfico à direita, vocês podem olhar, né, comparativamente os bacilos, né, as cepas que tem dentro, né, que compõem o quartzo, comparada a outros produtos aí comerciais de mercado, tá? Então, além do processo, como eu disse, fabril do produto, de tecnologia de formulação, de estabilidade dessa formulação, sem dúvida nenhuma, a cepa importa. Não é qualquer cepa de subtilis e liquiniformes que vai conferir o que o quartzo pode entregar. E aí, pessoal, alta eficiência biológica operacional, isso é muito importante, né? Cada vez mais. Aplicação conjugada à vinhaça localizada. Como eu já disse, viabilidade em altas temperaturas, compatibilidade físico-química biológica comprovada, homogeneidade de concentração, ou seja, aquilo que você está dentro do tanque, ela tem uma homogeneidade única do começo ao final da aplicação, até por conta da sua tecnologia de formulação, como eu já expliquei anteriormente, e uma excelente colonização de raízes, tá? Então, é um grande aliado a esse tipo também de modalidade de aplicação que vem crescendo, né, no setor, além, lógico, das conhecidas como suco de plantio e corte de soqueira. Aqui mostrando um pouco sobre essa eficiência, né, operacional e biológica, é uma quantificação de bactérias viáveis do quartzo em vinhaça a 60 graus. A gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, né? Mas a gente testou o produto e notou que, mesmo em 24 horas após a mistura numa vinhaça com uma alta temperatura, praticamente uma vinhaça saindo da indústria, o produto ele se mantém estável, né, de estruturas viáveis, né, de quantificações de bactérias viáveis, e isso é muito importante, né? Principalmente em dias, por exemplo, como hoje, onde a operação também ela começa e para por muitas vezes, mostra o quanto que o produto ele é estável e ele não vai, como em outros produtos que está na forma vegetativa da bactéria, vai se perder. O quartzo ele é capaz de se manter instável durante todo esse período. Aqui mostra a avaliação de 13 áreas aplicadas para mostrar uma outra característica interessante do quartzo. Quando ele passa por estresse hídrico, né? Então, são 13 áreas, né, que foram aplicadas entre abril e julho, né, ou seja, na pré-seca, mostrando a estabilidade de cada área aplicada, né? Então, ou seja, depois de 250 dias da aplicação, passou todo o período seco, aplicou na semi-seca, o produto ainda se mantém estável em altas populações. Viabilidade total na mistura de tanque, aquilo que eu falei, pessoal, é muito importante a gente ter isso no nosso dia a dia. Invariavelmente, aqui, né, no gráfico do lado esquerdo, você vê alguns produtos que são utilizados normalmente em suco de plantio, né, ou no corte de soqueira, e mostra a estabilidade, né, a primeira coluna, total em todos os tipos de mistura, em todo tipo de complexidade de mistura, o quartzo ele se manteve estável em todas elas. E principalmente, pessoal, aqui no programa Gênesis, né, onde a gente tem lá os 4 produtos da FMC, né, numa excelente mistura, onde mostra a viabilidade total ali do quartzo dentro do programa. Vamos um pouco para resultado, pessoal. Bom, biológicos e químicos. Notem que a coluna da direita é o quartzo e a primeira coluna os concorrentes, né, sejam eles químicos e biológicos. Veja, pessoal, que isso é importante em qualquer tipo de produto, qualquer tipo de insumo. É a estabilidade. Em diferentes áreas, em diferentes concorrentes, né, com diferentes concorrentes, vocês notem a estabilidade que o produto nos dá. Pessoal, agora falando um pouco de Altacor. O Altacor, pessoal, ele é líder do segmento de controle de broca há vários anos, um produto altamente seguro, né? Ele é a base de clorantraniliprole, uma baixa concentração quando se pensa em ativo por hectare, então ele tem um poder inseticida muito interessante. E por que que o Altacor se destaca, pessoal? É aquilo que eu disse.
ele tem um amplo espectro de controle, né? Um alto poder inseticida. Ele controla por excelência pragas como broca, controla broca da cana, controla como esfenóforos, outras lagartas esfoliadoras também, que têm acometido cada vez mais a cultura da cana em algumas regiões. Lagartelasmo, principalmente em plantios em períodos mais próximos à seca. Hiponeuma, né? Então, assim, ele tem um amplo espectro de controle, e além dele ter esse amplo espectro de controle e poder inseticida excelente, ele ainda é seletivo. Então, ele controla as pragas, as principais pragas da cultura, conferindo uma seletividade enorme. Ele tem ação, no caso da broca, né, e de outras pragas, como ovo e larvicida, tem ação translaminar e é sistêmico por um longo período. Falando sobre a questão da seletividade, dentro de um programa de manejo integrado, né, na cultura da cana, de pragas, onde a gente adota Trichogramma galloi, Cotesia flavips, é muito importante ter produtos, né, aliados ali, para que a gente consiga ter uma supressão da praga e ter uma sustentabilidade dentro da produção. Além do mais, além desses macrobiológicos, né, de controle biológico de pragas, tem outros, né, os outros insetos benéficos também, né, no caso mais falados, as abelhas também, ele tem baixíssima, nula, praticamente, algum tipo de dano, algum tipo de toxicidade para abelhas, tá? Ele é considerado um produto inócuo, né? Então, um produto inócuo é aquele que não causa dano nenhum para esse tipo de inseto benéfico, polinizador. E sobre a questão de sistemia dele, como eu disse, né, veja esse trabalho aqui, mostrando a eficiência de lagartas mortas, né, em porcentagem, e lagartas expostas em folhas novas, ou seja, aplicadas, né, 56 dias antes, a planta da cana foi lançando novas folhas e foi oferecido a lagartas. Mostra que, após 56 dias, ele ainda confere alta eficiência de controle dessas lagartas, tá? Enquanto outras diamidas também, como a flomendamida aqui, o Belt, o produto comercial, um deles é o Belt, mostra baixíssima eficiência. Isso mostra a questão da diferenciação entre transposição, né, laminar, e sistemicidade. O Altacor é sistêmico porque ele vai para tecidos mais novos, e isso que confere um alto poder residual por um longo período. Mostrando um pouco de resultado de suco de plantio de campo, pessoal, aqui mostra um padrão, né? Falando um pouco do Altacor, que é uma outra modalidade que a gente utiliza bastante, saindo agora da aplicação na folha de 60 gramas, partindo agora para a aplicação no suco de 300 gramas por hectare. Veja esse exemplo aqui, num padrão de uma usina, onde foi feito o padrão, né? O que uma grande maioria usa, com 12%, quase 13% de infestação, enquanto o Altacor, com uma única aplicação no fundo de suco, conferiu uma infestação baixíssima, né, de apenas 1,2% de intensidade de infestação final de broca. Aqui no detalhe, pessoal, nas setas, mostra, né, a broca raspando a cana, né, o perfil de cana. Então, mostra que tem praga na área, né? Quando a gente vê isso, a gente sabe, a gente identifica que tem a praga na área. Só que ela, ao se alimentar, ao raspar aos colmos ali, ou a folha, ela acaba se infectando, e aí é onde é feito o controle, tá? Então, é muito importante que a gente, ao identificar, numa aplicação, numa recomendação de Altacor no suco, ao identificar a raspagem, não quer dizer que a broca ela vai conseguir entrar na cana, tá? Ela vai se alimentar e vai conferir um bom residual por um longo período. Outra coisa muito importante, pessoal, sobre coração morto, né? Isso a gente dá pouca atenção, porque a gente acha que a planta vai se recuperar. Mas veja esse exemplo aqui, né? Principalmente falando de MPB, né? Que cada vez mais tem sido adotado o uso de MPB. Mas veja esse exemplo aqui. 18% de coração morto numa caninha recém-brotada, recém-emergida. Enquanto que o Altacor deu 0% de coração morto.
o quanto que isso representa lá na frente, né? O quanto que isso você garante que você vai ter um plantel de um perfil mais adequado, né? Uma população de plantas mais adequada quando você não tem perda inicial, né? Essa área provavelmente ela não se recupera, elas vão formar falhas e essas falhas vão perdurar para o resto da cultura, né? Do resto do manejo. Aqui resultados de campo, pessoal, falando um pouco sobre a solidez do produto, né? Aqui mostra resultados de Altacor, é uma média de 14 campos, onde mostra a infestação de esfenóforos, usando 300 gramas por hectare, de 8,8% contra o padrão de 22%. Enquanto que broca, nesses mesmos campos aqui, aplicado no corte de soqueira, mostra o resultado de 2,8 e 8,9 para o padrão. Tá? Então, uma aplicação que você faça, muitas vezes no corte de soqueira lá, você vai ter o benefício da broca, você vai ter o benefício do controle dos fenóforos, além daquelas outras pragas que eu comentei, que muitas delas, inclusive, são consideradas como pragas secundárias, né? Como a própria hiponeuma, que a gente tem visto crescer cada vez mais, e esse, sem dúvida nenhuma, é o único produto que vai oferecer uma máxima eficiência no manejo dessa praga. E aqui, né, a solidez dos resultados e produtividade, pessoal, mostra que ele confere tanto controle quanto produtividade. A primeira linha tracejada acima mostra a produtividade. Dentro dos tratamentos aqui, né, entre a testemunha e os tratamentos concorrentes, mostra o quanto que ele traz produtividade e mostra o controle também bastante efetivo de esfenóforos, né, em termos de toco atacado. Esse slide aqui eu gosto bastante dele porque ele mostra a questão de consistência de resultados. Ele representa aqui, pessoal, 16 campos, né, no lado esquerdo, né, sobre controle de diatreia, e mostra a dispersão dos resultados de cada campo. E veja que quanto mais concentrado, né, quanto menos disperso os pontos, ele nos diz que ele tem uma maior consistência de resultado. Isso tanto para controle de diatreia, quanto para controle para esfenóforos. Veja o controle que ele nos fornece também para esfenóforos leves. Recomendação, pessoal, só reforçando, plantio, né, 300 gramas, soca e foliar. No Altacor, no suco de plantio, 300 gramas, corte soqueira, 300 gramas. E o Altacor foliar. A área que eu fiz, por exemplo, no suco de plantio na cana-planta, eu devo monitorar essa área, né, como eu comentei naquele slide que eu mostrei sobre a raspagem, mas eu só vou entrar com a primeira de Altacor desde o momento que eu estiver tendo o ataque. Tá? Então, é muito importante que se faça o monitoramento. Numa área de soca, onde eu não fiz o corte de soqueira com Altacor, você monitora e entra sempre a primeira com o Altacor, garantindo uma maior segurança, limpando o pé da cana, que a gente diz, né, que é a parte mais doce da cana, já desde o início. Tá? Então, isso é muito importante, seja ele na modalidade de suco, de corte de soqueira, seja ele na foliar. E agora, pessoal, vou falar um pouco sobre o Verimark. É um produto novo, né, que tem um novo conceito de construção de produtividade. É um produto recém-lançado pela companhia. Ele traz ali diversos benefícios, né, além do controle de pragas, um novo conceito para a construção de produtividade. E eu vou explicar para vocês o porquê. Ele é um produto com um ingrediente ativo, uma diamida também, de ciantraliniprole, com uma baixíssima concentração. E ele tem um alto poder inseticida, assim como o Altacor. Tá? Ele tem registro para modalidade de aplicação a terrestre e a dosagem dele varia entre 750 a 1 litro. Novo modo de ação, pessoal. Ele tem seletividade, ele é sistêmico e amplo espectro. E aí eu vou explicar um pouco à frente. O novo modo de ação. Como eu disse, ele é da mesma cadeia das diamidas antranílicas, né? Ou seja, aquelas diamidas sistêmicas. Tá? Ele muda apenas um radical aqui, né, que confere maior sistemicidade no produto. E aí confere também o que eu vou falar sobre controle de cigarrinha das raízes. Tá?
Seletividade. Assim como o Altacor, pessoal, é um produto altamente seletivo que entra muito bem no manejo integrado de pragas dentro das lavouras, né? Não afeta inimigos naturais, mantém viabilidades, isso é importante também, né? Então ele mantém viabilidade de postura de cotese, isso foi testes feitos na Exalc, junto com o professor Pedro Yamamoto, e por conta disso tem uma manutenção, né, por ter não ter impacto nos inimigos naturais. Aqui mostrando esse impacto nulo, a curva mais acima, ela é o Verimark, enquanto que a curva abaixo, ela é a testemunha. Veja que essas duas curvas elas estão muito próximas, mostrando o quanto que os insetos predadores e os parasitoides, eles não sofrem nenhum tipo de dano, né, nas suas populações em relação à aplicação do Verimark. Mostra tudo aquilo que eu disse sobre a segurança do produto, sobre o poder que esse produto tem em proteger os inimigos naturais, seja ele num programa, né, dedicado de controle de biológico, seja ele dos inimigos naturais da própria área. Sistemicidade. Nesse trabalho aqui, mostra que em diferentes partes da planta, você consegue notar, né, aqui mostrando um pouco o zoom, mostra o controle para a broca da cana, né? Então mostra que ele é sistêmico, né? Como eu disse, é uma diamida antranílica que confere sistemicidade. Com isso, além do controle de cigarrinha, ele tem outros benefícios como o controle da broca. Aqui outro exemplo. E aqui esse teste, pessoal, é bem interessante. Mostra a disponibilidade de produto aplicado no solo, né? No caso aqui, mostra uma aplicação 70-30, ou seja, um jato, né, aplicado 70% no solo, no pé da planta, e 30% na base da planta. Mostra a biodisponibilidade deles em diferentes partes novas da planta, né, no decorrer do período, né? Mostra até 60 dias aqui, 180 dias, o quanto que esse produto está disponível, mesmo sendo aplicado numa modalidade de 70-30, né? Um jato dirigido de 70-30. Então, mostra o quanto que esse produto ele é capaz de controlar diferentes fases de pragas, né? Diferentes pragas também, como eu já disse, vou mostrar mais à frente, através de uma aplicação no solo, ou melhor, na base da planta. Ele tem um amplo espectro. Como eu disse, controla a cigarrinha, que é um novo modo de ação de controle de cigarrinhas, diferente de todos os outros produtos que tem hoje apresentados no mercado. Controle de broca, confere controle de broca, e também ele controla o Sphenophrus leve, ele causa uma manutenção de infestação. Os resultados de campo, de todas as modalidades, que eu vou falar que são 3, elas que a gente recomenda, de todas as modalidades, veja a segurança do controle de cigarrinha do produto, né? Sempre aqui, né, comparado com os demais dentro do nicho de controle de cigarrinha, ele se mostra bastante eficiente. Aqui um outro trabalho na região de Araçatuba, uma região de alta complexidade de controle de cigarrinha, também mostra a segurança do produto. A linha em vermelho mostra a segurança do produto em termos de controle de cigarrinha. Broca, né, aos 200 dias, comparado aos demais tratamentos, veja que ele foi a menor infestação, então ele confere sim uma alta proteção. E quando você aplica o Verimark no início das águas, nas primeiras infestações de cigarrinha, você vai ganhar todos esses benefícios que eu estou falando, sobre controle de cigarrinha, sobre controle de broca. Aqui um outro trabalho, eu gosto bastante desse modelo de gráfico, que ele mostra o quanto que o Verimark aplicado na soqueira, aqui, né, com 170 dias, traz um benefício de controle de broca comparado ao padrão, para controle de cigarrinha, e versus a testemunha. Veja que o controle padrão, é claro que ele não vai ter o mesmo benefício do Verimark em controle também de cigarrinha. E aqui controle de Sphenophrus, né? Resultados de campos de 2 safras, de safra 2021 e 21-22, em cima das 3 modalidades que nós recomendamos, mostra a estabilidade, né? A constância de infestação de Sphenophrus, a supressão enquanto os outros produtos, né? Os outros produtos, a Actara, o Curbix, ele não segura a praga, o Verimark ele fornece, né,
essa supressão da praga. Então, é muito importante que dentro de um programa de controle de esfenófilos, sabemos que não é uma praga de fácil controle, o Verimark ele vem para auxiliar nessa aplicação e fazer uma supressão, né, causar uma supressão do esfenófilos também. Posicionamento, pessoal. As 3 modalidades que nós recomendamos é via pingente, ou 70-30, é aquela que eu disse, 70% no solo, próximo à planta, e 30% apenas pegando ali a base dos colmos, né, da planta. O corte soqueira também se mostra muito eficaz para controle de todas as pragas, né, além da cigarrinha, broca e esfenófilos, e aplicação via drenche, né. Então, o drenche é o que a gente chama de esguicho, né. Dependendo do porte do canavial, você pode dar preferência, se você vai fazer o controle ali pensando na cigarrinha, você pode fazer o controle ali via drenche e não necessariamente via pingente, que talvez operacionalmente é um pouco mais difícil. Então, se você tiver porte para poder entrar com o pingente e molhar bem o centro da linha, pode fazer a aplicação, porque é um produto altamente sistêmico, né? E ele vai funcionar, ele vai ter eficiência máxima ali de controle das pragas. Bom, como viram, são 3 modalidades de aplicação que nós recomendamos. Então, a aplicação terrestre, início das chuvas, né? Esse ano as chuvas já começaram, então as populações de cigarrinha com certeza já estão no campo. É hora da gente já ir atrás dessa praga com o Verimark. A aplicação de Verimark nas primeiras gerações, que é isso que garante uma menor confronto entre praga e planta, e a recomendação ali de 0,75 a 1 litro, né? 1 litro é a dose aí que a gente tem recomendado. Pessoal, essa era a mensagem que eu tinha para passar. Mais uma vez, muito obrigado, Acoplacana, e permaneço aí até o final do dia com vocês aí, estou à disposição.